alegria receber você e a sua família em mais uma noite especial, uma noite de louvor, uma noite de palavra, uma noite de comunhão. Afinal, é crendo na volta de Jesus, no cumprimento das Sagradas Escrituras, das suas promessas, que nos reunimos todo domingo presencialmente. Por isso, Deus, parabéns para a pessoa que está do seu lado, parabéns, você está aqui presencialmente. É bom ter você aqui. Porque independente das circunstâncias, independente dos boletos que temos para pagar e das adversidades, nós estamos aqui. E é muito bom estarmos na casa do Senhor. Porque entendemos que só há ajuda, só há consolo, só há salvação em Jesus Cristo. Amém? Mas, sexta-feira, nós tivemos um evento para os teens que foi, show de bola. Foi ou não foi, teens? Ih, foi não? Gente, vai ter mais não, viu? Líderes dos teens, acabou, não tem. Foi bom não? Bom demais. Noite 0 grau. É isso? Ih, gente. Eu acho que eles se cansaram muito, olha. Ficaram cansados. E nós vamos conferir um vídeo feito com muito carinho de tudo que aconteceu nessa noite, na sexta-feira, na noite 0 grau. Pode passar. Done for me. Aos líderes dos teens e aos tios dos teens por essa noite maravilhosa com eles. Agora eu quero pedir para você colocar o seu celular no modo silencioso, modo avião. Esqueça os seus problemas, esqueça as suas dívidas, suas adversidades, porque agora é o momento em que nós vamos receber a palavra, um momento importante. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos para o nosso momento de oração. Oremos. Pai de toda graça, muito obrigado por mais esse momento na tua casa, em que hoje reservamos estar aqui para poder te ouvir. Te ouvir, Senhor, para vivermos a tua vontade, os teus propósitos, as tuas bênçãos. Por isso hoje, Senhor, estamos aqui para te louvar e também, Senhor, para te fazer alguns pedidos com toda a humildade e reconhecendo que somos totalmente dependentes de ti. Queremos te pedir também a tua proteção por todos nós, e onde quer que nós estejamos, que tu possa nos dar sabedoria para nos livrarmos das armadilhas do inimigo. Pai, queremos te pedir as tuas bênçãos aos locais onde nós trabalhamos. Abençoa as empresas, Senhor, que trabalhamos, as empresas que somos donos, e que ser abençoados através de ti. Pai, queremos te pedir também que tu nos uses, Senhor. Nos use para levarmos o teu evangelho, para vivermos a vida que tu projetaste, que tu planejaste a cada um de nós. E Pai, te pedimos também a tua sabedoria, o teu entendimento, para que possamos receber a tua palavra e que possamos praticá-la para o louvor da tua glória. O que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Nós vimos domingo passado acerca das prioridades que nós devemos assumir para as nossas vidas, a fim de vivermos conforme a vontade de Deus, a fim de vivermos os seus propósitos, os seus planos e as suas bênçãos. A prática de colocarmos essas prioridades
em nossas vidas nos levam a mudar de vida. Ou seja, a prática dessas prioridades transformam a nossa vida. E isto para que vivamos em comunhão com o Senhor em todos os momentos, todos os dias de nossas vidas. E para que nós possamos estar preparados para receber as suas bênçãos. E como é que nós recebemos as bênçãos de Deus? Através das oportunidades. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. O texto diz: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa passagem nos revela que a vida, ela é feita de oportunidades. E as verdadeiras oportunidades, elas procedem de Deus. Mas só quem é sábio, quem tem discernimento, quem não é insensato, é que consegue enxergar, perceber essas oportunidades. Mas, o que significa a palavra oportunidades? A palavra oportunidade vem do latim, opportunitas. E ela deriva da junção de duas palavras. OB, que significa em direção a, e portus, que significa porto. Ou seja, a oportunidade é em direção ao porto. Mas por que significa isso? Por que gerou do latim? Porque no tempo ainda da navegação dos conquistadores, o fato de os ventos soprarem a favor de levar o barco até o porto era tido como uma oportunidade. Mas trazendo para nós, a oportunidade, ela é o vento que sopra, ou seja, o momento de realizar algo. É o vento que sopra a favor, para que nós possamos receber a bênção do Senhor. É o direcionamento, para que nós possamos receber a bênção do Senhor. Esta é a oportunidade. Por exemplo, um trabalho. Quando é que nós temos uma oportunidade de trabalho? Quando? Primeiro tem que ter uma vaga em aberto, não é isso? Segundo, participar de um processo seletivo. Participar de um processo seletivo é uma oportunidade de trabalho. O que mais? Participar de um concurso público é uma oportunidade de ingressar em uma carreira pública, através de um concurso. Faz a prova, passa. Faculdade. Como é que você faz para ingressar na faculdade? Qual oportunidade você tem? No meu tempo só tinha um, era vestibular. E ponto final. Ou passa no vestibular, ou não ingressa na faculdade. Hoje nós temos o Enem, não é isso? Que não deixa de ser um processo para poder você ingressar também na faculdade. Dependendo da sua nota, você vai poder ingressar em alguns cursos, em outros não. Se a sua nota for elevada, você pode ingressar em qualquer curso, certo? Tem também outro processo, né? Aqui no Amazonas, acho que chama SISU, é isso? PSC, CIS, desculpa, não é SISU, é CIS, não é isso? CIS ou PSC. E aí, você também é como se fosse um vestibular, não é isso? Você presta provas e tal, você passando, você ingressa para aquela universidade. E estas são oportunidades do dia a dia. Vivemos em um mundo, ou seja, nós vivemos em um mundo cheio de oportunidades. Oportunidades boas e oportunidades más, ruins. Temos também grandes oportunidades e pequenas oportunidades. Temos oportunidades evidentes que logo que você vê, já consegue observar e dizer, ali há uma oportunidade. Outras passam despercebidas. A Bíblia mostra que Deus, Ele abre portas.
Deus, ele abre portas para os seus filhos, cria ocasiões, cria momentos. E mais do que nunca, coloca pessoas em nossos caminhos para que nós possamos cumprir os seus propósitos em nossas vidas e viver as suas bênçãos. O problema é que muitos de nós passamos a olhar e dizer: nossa, mas me falta oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Na verdade, o problema não é a falta de oportunidade. O problema é, muitas vezes, não ver que a oportunidade vem do Senhor. Ou deixá-las passar por medo, distração ou comodismo. Isso acontece muito conosco. Mas hoje, nós veremos como aproveitar as oportunidades que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, para iniciar, eu quero pedir para você abrir o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8 diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse texto, Deus está falando diretamente para cada um de nós. Esse texto, Deus está dizendo a cada um de nós: ei, eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Deus sabe tudo ao nosso respeito, em todos os detalhes. É mais do que qualquer câmera de segurança que possa existir na cidade, qualquer áudio que possa ser captado de nossas vozes. Mas Deus consegue ver e saber tudo sobre nós. E Ele colocou diante de nós grandes oportunidades. É por isso que toda oportunidade verdadeira, ela começa em Deus. Primeiro ponto, para vivermos as oportunidades de Deus nas nossas vidas, é entender que a verdadeira oportunidade, ela procede de Deus. É Ele quem dá a verdadeira oportunidade. Para vivermos os seus propósitos, os seus planos, as suas bênçãos. Fora isto, não é uma boa oportunidade. Se não provém de Deus, tenha certeza absoluta que ela não vai ser uma boa oportunidade. Porque tudo que não procede de Deus é contra Deus e os seus propósitos. É por isso que muitos de nós confundimos as oportunidades, as bênçãos de Deus com maldições. E Deus, Ele deixa muito claro, inclusive para os jovens, o cuidado que deve ter na sua vida, com a sua vida, com o seu corpo. Lá em Provérbios capítulo 5, se nós formos ler o versículo 1 ao 5, ele diz: filho meu, atende à minha sabedoria. À minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Esse tipo de oportunidade, a oportunidade da mulher adúltera, é uma grande maldição. Por isso que jovens, homens, todos nós temos que ter o devido cuidado. É muito perigoso. Mas só sabe quem conhece e ama a Deus, certo? Nós vimos como prioridade, número 1, conhecer e amar a Deus. Domingo passado. Quando nós conhecemos e amamos Deus, e conhecer é estudar a palavra de Deus, nós estudamos agora Provérbios 5, e quando nós praticamos, ou seja, a partir de já, ou de antes já, quando nós tivemos acesso a essas Sagradas Escrituras, nós temos que ter cuidado. Aquela mulher que chega, falando coisa macia no nosso ouvido, tem que fugir, correr dela.
Porque senão, jovem, você vai para a morte. Você, homem, vai para a morte. Todos nós temos que ter muito cuidado. E aqui também reflete para a mulher. Muito cuidado com o homem que, chega falando coisa bonita que você quer ouvir. Muito cuidado, jovem, com esse tipo de homem. Ele também leva para a vereda da morte e não da vida. Às vezes, e muitas vezes, nós pensamos que dependemos de contatos para termos oportunidades. Ah, não, para eu ser abençoado por Deus, eu preciso conhecer o presidente da República. Não, para ser abençoado por Deus, eu preciso conhecer o prefeito, o deputado, o governador. Para eu ter uma oportunidade na minha vida de viver, de ser abençoado, eu tenho que ter um contato forte, o dono de uma indústria. Não. Porque quem abre a oportunidade é Deus, não são homens. Eu digo para você que eu nunca entrei num emprego por contato. Nunca, nunca. Eu posso ter sido indicado, mas tem um contato que diz assim, não, agora o Leandro vai entrar aqui nessa empresa, porque ele é meu, é um dos meus. Nunca. Eu sempre ingressei em empresas pelo mérito que Deus abriu a porta e pelas habilidades que Deus me deu. Fora isso, nada. Muitas vezes pensamos que para ter uma oportunidade é preciso dinheiro. Não, eu só vou conseguir montar o meu negócio se eu tiver dinheiro. Eu não vou conseguir. E Deus muitas vezes está dando um monte de ideia para você ser abençoado. E muitos de nós, o que é que nós fazemos? Não, mas eu não tenho dinheiro. A gente recua. Muitos podem pensar que é influência. Não, a nossa influência é que vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos ou tenhamos oportunidades. Nada disso. Porque Deus é o especialista em abrir portas onde ninguém consegue abrir. É por isso que Ele traz cura, Ele traz consolo, Ele traz ajuda. É Ele quem abre a porta que ninguém consegue abrir. E nós temos que ter essa convicção. Porque, do contrário, nós ficamos desesperados. Perdemos a esperança, perdemos a fé. Porque nós vamos vivendo conceitos criados pelo homem, pelo mundo, pela sociedade. E aí nós acabamos por até esquecer que Deus é quem nos ajuda. José passou da prisão para o palácio. Por quê? Porque ele entendeu que Deus era quem abria as portas. Ele podia estar lá, preso, mas ele não reclamou. E ele entendeu que a prisão era uma oportunidade de ele honrar Deus mesmo, preso, injustamente. E Deus o levou ao palácio. Davi, olha, menino franzino, pequeno. Meu filho sempre fala isso para mim. Papai, tamanho não é documento. Não é verdade, papai? Eu, é. Tamanho não quer dizer nada, né, papai? Exatamente. Deus age. Davi, ao ver aquele gigante Golias, o que é que ele disse? O Senhor dos exércitos me dará a vitória sobre você. Ele não disse que era ele que ia vencer, mas Deus. Ele sabia que Deus ia abrir uma porta para ele. E assim ele se tornou rei. Do campo para o trono. Esther saiu do anonimato para salvar uma nação. Os judeus estavam à beira de serem eliminados. Mas Esther aproveitou a porta que Deus abriu para salvar o seu povo. E assim ela o fez. Maria, uma simples mulher que quando um anjo chegou até ela e disse, olha, você dará à luz o Salvador. Uma mulher prometida em casamento, era a maior desonra estar grávida antes de casar.
E o que ela disse? Que aconteça comigo como o meu Senhor deseja. Nenhum deles criou a sua oportunidade. Mas Deus abriu a porta para que eles entrassem diante dessa oportunidade. O mundo diz que nós é que criamos as nossas oportunidades. Um diz assim, você é quem cria as suas oportunidades, você é quem faz. Só que quando nós analisamos, quem cria a oportunidade baseado nos seus planos e propósitos. Então, quando nós criamos as nossas oportunidades, nós estamos pensando nos nossos desejos, nos nossos anseios. Por isso que, quando criamos, e nós podemos criar as nossas oportunidades, fatalmente nós erramos. É tanto que, para pecar, somos nós que criamos a oportunidade de pecar. Não é Deus, somos nós. Nós é que decidimos criar a oportunidade. E pode ver, toda vida que nós vamos pecar, nós criamos a oportunidade de pecarmos. Nós criamos um momento, assumimos riscos, vivemos o perigo, porque criamos a fim de viver os nossos desejos, a nossa vontade. A verdadeira oportunidade, ela vem do Senhor, vinda do Senhor, ela não nos afasta dele. Por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de entender que a oportunidade que vem de Deus não vai nos afastar dele. Qualquer outra coisa que nos afaste de Deus não é oportunidade de Deus. Certo dia, um jovem me procurou e disse assim, pastor, eu estou com uma grande oportunidade de trabalho. Só que eu vou ter que deixar o meu ministério. Eu não vou poder vir aos jovens, porque esse trabalho, o horário, é horário de shopping. Então eu terei que faltar à igreja, os compromissos com o meu ministério. Eu olhei para ele e disse, você acha realmente que essa é uma oportunidade de Deus para a sua vida? Outro. Chegou e disse, pastor, eu vou fazer um concurso e eu vou para outra cidade, porque lá eu vou ganhar melhor e o custo de vida é muito menor. Eu aqui não estou dizendo que você não deve seguir os seus sonhos, você deve seguir os seus sonhos. Mas você precisa colocar Deus como prioridade nos seus sonhos, porque senão você vai se perder. E eu disse, você já se ajoelhou, orou a Deus e disse, Senhor, se eu passar nesse concurso e me afastar de Ti, que não dê certo, eu não passe nesse concurso. Essa é a oração que você tem que fazer. Mas se você orou a Deus e disse a Ele, Senhor, eu vou passar nesse concurso, e se eu passar e eu não me afastar de Ti, eu vou seguir em frente. Aí você vai e segue. Porque Deus, muitas vezes, Ele permite, mesmo que não seja a oportunidade que Ele tem para a sua vida. Por isso que nós temos que ter o devido cuidado de analisar as oportunidades. Se elas procedem de Deus, elas não vão nos afastar de Deus. Elas não vão nos afastar do ministério, do servir, de vir à igreja, de ter comunhão com os irmãos. É por isso que, para a verdadeira oportunidade de Deus, o Senhor prepara o momento certo. Ele prepara o momento certo. Muitas vezes Deus está preparando enquanto pensamos que nada está acontecendo. Por isso que você e eu não devemos nos desesperar. Muitas vezes nós não queremos esperar. Jovens, algumas jovens, querem pegar e já querem namorar cedo. Não, pelo amor de Deus, é o menino mais bonito que tem lá na igreja, é a menina mais bonita na igreja, se eu não namorar logo eu vou perder, vem outro e ganha. Jovem e adolescente, principalmente os adolescentes, prioridade é estudar, gente. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Namoro, você pensa quando você estiver pensando em casar. Você estiver já trabalhando, ganhando uma grana,
tendo condições de se manter a pessoa que você vai casar, aí você pensa em namoro. Porque namorar por namorar, lembra, não é uma oportunidade, porque ela leva ao erro, ela leva à falha. E nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos viver no limite da falha, porque fatalmente nós vamos cair. Então aproveite a oportunidade que você tem de estudar. Estude. Olha, eu estudei muito, gente. Estudei demais, mas eu devia ter aproveitado mais, ter estudado mais. Eu devia ter estudado mais ainda. Estude, se dedique, essa é a oportunidade. Você não tem que se afobar para casar com a primeira pessoa que você encontra. Pastor, pelo amor de Deus, estou chegando nos 30, não consegui uma pessoa. E eu vou casar com o primeiro, eu vou fechar o olho, abrir, vou casar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tranquilize seu coração. Primeiro conheça a pessoa, converse com ela, namore. Porque o namoro, ele é um grande momento de conhecer. Até para saber se a pessoa beija bem, não, namoro. Namoro é para você conhecer intimamente, saber dos planos da pessoa, o que é que ela vai fazer, o que ela pensa em fazer. Porque depois de você casar, se você não souber os planos, aí os planos serão divididos. Aí imagina, o homem quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro. A mulher quer ficar, o homem quer ir. Olha como fica a vida do casal, gente. Uma loucura. E entenda, você que é casado, que uma vez que você casou, você não é um só mais, não. Acabou-se. Você é um com a sua mulher. Você é uma com o seu marido. Não tem essa história de dizer, porque eu quero, porque eu vou. Não, é nós. Agora é nós. A conjugação é diferente. O pronome é outro. É na primeira pessoa do plural. Não na primeira pessoa do singular. Quando nos apressamos, perdemos as verdadeiras oportunidades vindas do Senhor. Eu lembro que uma vez o pastor Moisés disse, olha, tem uma prateleira de sapatos, né? Deus reservou o sapato certinho para você calçar. Mas a jovem vai lá e quer empurrar um sapato que é mais apertado no pé dela. Não, mas ele é muito bonito, ele é lindo. Foi Deus quem mandou ele para mim, porque ele é lindo. Meu Deus do céu, Deus não manda a pessoa para você só por beleza, não. Se mandar, olha, louve a Deus, é lucro. Porque o conceito de beleza, nós é quem criamos. Por isso que também você não pode pegar a prateleira passando no seu número várias vezes. Aí você fica olhando, não, mas ainda não passou. Tem que ser aquele loiro alto dos olhos azuis. Branco, alvo como a neve. E tem que vir montado no cavalo branco. Terno branco. Meu Deus, você vai dar nem para olhar para o homem. O bicho vai brilhar mais do que lâmpada. Entenda. Tem o momento certo. Tem a hora certa. É por isso que muitas vezes a espera faz parte do processo. Falei até do Coronel Sanders, né? Com quantos anos ele se converteu, com quantos anos ele conseguiu montar a empresa finalmente, depois de falir mais de 1000 vezes. Teve o tempo certo, a hora certa. Em seguida se converteu, e mesmo já com 75 anos, ele foi pregar o Evangelho. Por isso, o jovem, o adolescente hoje, aproveite que você é novo. Você tem mais tempo ainda de aproveitar as oportunidades de Deus. Não perca essas oportunidades. Pastor, e nós, né? Como é que a gente fica, pelo amor de Deus? Nós também temos grandes oportunidades. Nós estamos vivos. Os casais, maturidade, todos nós temos grandes oportunidades para vivermos.
Só que a grande oportunidade, nós estamos vivendo agora, é o dia de hoje. Nós estamos vivos. Portanto, toda oportunidade verdadeira começa com... Portanto, toda oportunidade verdadeira começa em Deus. O Senhor é especialista em oportunidades. Segunda coisa que nós precisamos saber. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Acelerar aqui. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só que versículo maravilhoso. Tudo girando em torno da primeira prioridade que nós devemos ter na nossa vida: conhecer e amar a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as oportunidades vêm de Deus e é percebida por quem conhece e ama a Deus. Porque é conhecendo e amando a Deus que compreendemos que algumas oportunidades podem estar em situações que não vemos como oportunidades. É por isso que algumas oportunidades não parecem oportunidades aos nossos olhos. O não de Deus. O não de Deus para uma oportunidade que nós achamos que é dele. Para dar lugar à verdadeira oportunidade do Senhor em nossas vidas. É como passar num concurso e Deus diz não para você. Nós temos que enxergar o não de Deus como uma grande oportunidade de não nos afastarmos dele, uma grande oportunidade de vivermos os seus propósitos e não os nossos. Por isso que nós temos que entender que muitas do não de Deus em nossas vidas são oportunidades. E às vezes o que acontece quando a gente recebe um não de Deus? A gente reclama. E reclama feio. E reclama abusado. E reclama enjoado. E reclama. Não é porque eu não sou abençoado, não porque eu sirvo lá na igreja e Deus só me diz não. Não é porque eu vou lá para a sonoplastia, fico lá, eu vou para a banda, eu vou na limpeza, eu estou no estacionamento, eu estou na recepção. Não é. Quando Deus está livrando a gente de um grande prejuízo, de uma destruição, de uma morte. Sabe aquele ônibus que você perdeu na parada? Sabe aquela topada que você levou para não chegar naquele destino que era para você ir? Quem sabe se nós não iríamos para a morte? Quem sabe que nós não iríamos para nos desviarmos do Senhor? Aí quando a gente leva a topada, o que é que a gente diz? Ah, droga! Reclamamos. Quando a gente não passa naquele concurso que era para morar em outro estado, oportunidade de Deus. O não de Deus é uma oportunidade. Quando o namoro que terminou, gente, o namoro não edificava. Deus proveu para terminar o namoro. Louve a Deus, a oportunidade, você ia sofrer nesse casamento. José foi vendido. Nossa, fui vendido como escravo pelos meus irmãos. Onde está Deus que não olha para mim? José não reclamou. José disse: Deus está abrindo a porta de uma oportunidade para mim, porque eu tive um sonho em que a minha família se curvava para mim, muitas pessoas vão se curvar. Deus tem uma porta para abrir para mim, e eu vou entender que isso tem um grande propósito. E José honrou a Deus sendo escravo. Foi preso injustamente, honrou a Deus sendo preso injustamente. Foi esquecido na prisão, ele ajudou. E mesmo assim foi esquecido. Nós podemos dizer assim: eu fui injustiçado. Quantos de nós falamos isso? Poxa, ajudei o irmão, olha aí, esqueceu de mim. Que absurdo. Quando Deus está nos preparando,
E nós dizemos que é um absurdo a oportunidade que ele nos dá para nos preparar. José entendia isso. Por isso ele foi esquecido na prisão. E ele honrou a Deus mesmo sendo esquecido. Tudo fazia parte do plano de Deus. O que parecia uma grande derrota, ou várias derrotas seguidas, se tornou uma promoção, uma grande bênção. Por isso que a oportunidade de Deus não está só no sim de Deus, às vezes está no não. E muitas vezes está no não. Mas nós precisamos entender isso. Porque quando nós recebemos o não de Deus e reclamamos, nós estamos dizendo para Deus, eu não estou preparado para me preparar para receber a bênção. E aí nós vamos repetir. Nós vamos repetir. Nós vamos repetir. Enquantas vezes a gente reclamar do não de Deus, vai repetir. Vai repetir. Eu não sei quanto tempo José ia ficar na prisão, se ele tivesse reclamado. Não sei quanto tempo ele ia ficar esquecido, se ele tivesse reclamado. Deus nos prepara. Por isso que muitas vezes nós vamos ver algumas oportunidades de Deus como não sendo oportunidades. Deus está agindo até onde nós não vemos. Nós temos que lembrar disso. Abraão conheceu e amou o Senhor. É tanto que ele não reclamou. Quando Deus disse, olha, agora eu quero o filho da promessa, que você sacrifique para mim o seu único filho. Abraão viu a grande oportunidade de demonstrar amor e fé ao Senhor. E foi por isso que ele agiu conforme Deus determinou. Ele foi obediente. Ali Deus estava preparando Abraão para ser realmente um pai de uma grande nação. E Deus quer preparar cada um de nós para recebermos grandes bênçãos, para vivermos grandes propósitos, grandes planos que Ele tem reservado a cada um de nós. Mas para isso, precisamos entender que o não de Deus também é uma oportunidade. Às vezes, Deus usa mudanças ou adversidades para abrir uma nova fase para uma grande oportunidade. Às vezes você está num trabalho que Deus lhe deu, e ao invés de você reclamar porque você ganha pouco, você tem que aproveitar de estar nesse trabalho para aprender mais. Esse trabalho é para nos moldar. Eu lembro que eu tive um trabalho, gente, foi o trabalho que eu mais recebi pouco na minha vida. Foi o trabalho que eu mais fui moldado por Deus. Eu cheguei a chorar dentro do banheiro por causa desse trabalho. Chorei, clamei a Deus. E quando eu chorei no banheiro, clamando a Ele, disse, eu sei que Tu está me transformando, Senhor. Eu sei que Tu está me moldando, Senhor, porque eu sei que vai vir uma bênção maior. E eu creio nisso. Por isso, quando nós estamos num trabalho, nós temos que honrar a Deus como José honrou. Nós vamos honrar a Deus e vamos fazer como para Deus. Nós seremos os servos de Deus fiéis, que fazem como para Ele e não para homens. E Deus vai nos moldar, vai nos transformar, vai nos preparar para dali nos levar a outro lugar. Porque Deus não quer nos colocar em um local onde não estamos preparados, porque Ele não quer que caiamos. Ele só quer que a gente cresça, para que nós honremos a Ele. É por isso que nós crescemos. É para honrar a Deus e não nos honrar. E muitas vezes atrasamos as nossas bênçãos quando não entendemos isso. Atrasamos os nossos propósitos, os planos de Deus. Os propósitos que Ele tem reservado a cada um de nós. Outro, você jovem, cuidado. Você que está namorando, não confunda. E aqui eu resolvi falar sobre isso justamente para você não confundir a mensagem que está sendo dada aqui. A menina te desrespeita. A menina não respeita os seus pais. Ou o rapaz não respeita seus pais. Ou desrespeita você. Se prepare. Quando você casar vai ficar pior.
Então não confunda que Deus trabalhando na sua vida para você ser melhor, não. Você vai ficar pior. Deus está dizendo não para você e você continua insistindo. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar a sua cara. E quem está dizendo isso não sou eu, não, é Deus. Se você estiver achando ruim, reclama para Ele. Tome muito cuidado. Um relacionamento difícil no namoro será pior, mas muito pior no casamento. Mas muito. Tudo que começa errado, termina errado. E não adianta culpar Deus. Senhor, foi tu quem me deste essa pessoa para mim. Se eu errei é porque tu permitiste. Que história! A culpa é sua, não é de Deus, não. A gente tem que parar de transferir as responsabilidades que competem a nós para Deus ou outras pessoas. Portanto, para saber se a oportunidade vem do Senhor, é preciso que priorizemos conhecer e amar o Senhor. Só assim nós vamos entender o não de Deus como uma oportunidade. Porque Deus vai sim querer que estejamos com Ele sempre, não que nos afastemos. Vai sim querer que nos aproximemos mais ainda dEle. Vai sim que sejamos edificados junto com Ele. E tudo que nos afastar de Deus, do ministério, da comunhão, não é a oportunidade de Deus. Amém? Terceira coisa. Aí nós temos a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, versículos 14 ao 30. Depois você vai ler em casa. Deus apresenta 3 homens, chamando o servo, né? Primeiro um homem, chama seus servos, confiou seus bens, a um deu 5, que gerou mais 5, a um deu 2, que gerou mais 2, e a um deu 1, que enterrou. Mas por que esse servo enterrou? Por que ele enterrou aquele talento, aquele bem? Por quê? Mateus 25, 25 nos diz, e diz assim: por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O medo nos faz perder as oportunidades de Deus. Imagine se os discípulos tivessem tido medo de levar o evangelho. Qual de nós estaria aqui hoje? Nenhum. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se Paulo tivesse tido medo, nós não teríamos acesso às cartas paulinas. Um conhecimento profundo de intimidade com Deus, que Deus usou Paulo para isso. Nós não teríamos acesso a Jesus Cristo, acesso às estratégias de evangelismo. E olha que nós nem fazemos como Paulo fazia. Paulo era muito ousado, comparado a nós. Fala para mim. Alguns de nós temos vergonha de falar de Cristo no nosso trabalho. Entendo quando no seu trabalho não é permitido. Totalmente entendo. Mas Deus coloca certas oportunidades no nosso dia a dia para que nós falemos dele. E é aí que nós temos que falar. Mas às vezes a gente fica com medo de falar de Cristo. Por quê? E aí nós pegamos os nossos talentos, as nossas habilidades e enterramos. E no dia que Jesus voltar, o que nós vamos dizer para ele? Tive medo. Senhor, eu tive medo, por isso eu não falei de ti. Senhor, eu tive medo, por isso que eu não servi. Senhor, eu tive medo, por isso que eu não falei de ti lá no meu trabalho. Senhor, eu tive medo, por isso eu resolvi não servir na igreja. Senhor, por medo de perder o vestibular, eu fiquei estudando, deixei de servir por 6 meses. Fiquei estudando para concurso. Tive medo.
Senhor, eu tive medo de servir e ser julgado pela sociedade. Eu tive medo de servir e ser julgado pela minha família. Eu tive medo de perdoar porque podiam achar que eu sou fraco. Eu tive medo de amar por parecer que é frágil quem ama. Eu tive medo de sorrir por pensar o que vão dizer. Medo, 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 medo. O medo paralisa. O medo faz adiar. O medo faz desperdiçar aquilo que Deus nos entregou, a nossa vida. Quantas oportunidades são perdidas porque alguém diz, não estou preparado, ainda não é minha hora, o que vão pensar? Não, olha, eu não vou servir ainda porque eu não estou preparado para servir. Não, eu não vou servir ainda porque não é a minha hora. Deixa ainda os irmãos lá que já estão servindo, eles trabalharem. Não, não vou servir porque o que é que vão pensar de mim? Eu não vou servir lá no teatro porque eu sou meio desengonçado. Vão rir da minha cara. Deus está nos dizendo hoje que Ele não chama apenas pessoas prontas. E Ele não chama pessoas prontas. Nem todo mundo está pronto, está preparado. Ele prepara quem aceita o seu chamado. Quando eu fui indagado acerca de se eu queria ou não me tornar pastor, eu não tive medo. O que eu tive foi convicção. Ou eu aceitava, ou eu morreria. É simples. Porque eu conheço e amo Deus. E sei como Ele age. Mas da mesma forma que Deus agiu comigo, Ele está agindo com você agora. Ele deu talentos e habilidades a você, as quais você não precisa ter medo de utilizá-los. Precisa ter a convicção de que precisa utilizar. Um ou todos. Porque do contrário, quando chegar o dia do julgamento, Jesus vai dizer, eu avisei você. Domingo, dia 28 de junho de 2026, Igreja Batista Central Leste. O pregador naquele dia era pastor Leandro. Naquele ano era o pastor presidente. Naquele dia você estava vivo, você se levantou no domingo e decidiu ir à igreja. E você veio, e você ouviu. E o que você fez? Pensemos. Quarta coisa. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nem toda oportunidade permanece aberta. E aqui o texto de Eclesiastes nos diz que toda oportunidade tem o seu tempo. Deus vai abrir a porta da oportunidade para você. E tem um tempo que essa porta vai estar aberta. Lembra dos sapatos que vão passando? É a porta que Deus está abrindo. Para você decidir se você vai passar ou não. Se você vai entrar ou não. Por isso, nós devemos estar em comunhão com o Senhor para que percebamos e entendamos a oportunidade que Ele está nos dando. Noé pregou durante anos enquanto construía a arca. Mas quando a arca fechou a porta, encerrou-se. Acabou a oportunidade de quem tinha de se arrepender e viver o plano de Deus na sua vida. Quem entrou, foi salvo. Quem deixou para depois, perdeu a oportunidade. Esaú trocou a bênção por um prato de comida. Quantos de nós trocamos as bênçãos de Deus por uma oportunidade de pecar? A gente perde a bênção de Deus
Deus está com a porta aberta e diz, não, não, fecha, Senhor, porque eu quero é pecar, eu quero fazer o erro. Eu quero cometer a falha. Esaú depois tentou voltar atrás, mas já era tarde. Há momentos que Deus concede, depois passa. Por isso nós temos que estar atentos, por isso temos que conhecer e amar a Deus para entendermos esse momento, para que não deixemos passar. E esse momento ele vai estar de acordo com as Sagradas Escrituras. Por isso que temos que conhecer e amar a Deus, a primeira prioridade de nossas vidas. Quinta coisa que nós precisamos saber, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Hoje, Deus nos deu a grande oportunidade de estarmos vivos, é ou não é? Levanta a mão quem está feliz de ter essa oportunidade. Fale para a pessoa que está do seu lado, olha, Deus lhe deu a oportunidade de estar vivo hoje, fale aí. Por isso que você está falando. Por isso também que você está me ouvindo. Por isso você consegue se comunicar. Se você acordou hoje, você tem grandes oportunidades para realizar na sua vida. Porém, no texto de Gálatas 6, nos diz que toda oportunidade não precisa ser financeira. Nem toda oportunidade tem que ser financeira, tem que ter ganho. Porque fazer o bem é uma grande oportunidade que nós temos de realizar todos os dias. Porque se nós acordamos, nós devemos fazer o bem. Mas o que é fazer o bem? Fazer o bem é servir. Servir. Servir os da nossa casa, servir os da família da fé, servir aos colegas de trabalho. Porque nós estamos servindo a Deus. Quando nós servimos ao próximo, nós servimos a Jesus Cristo. E isso é fazer o bem. E como é que a gente faz? É deixando de falar mal, é deixando de fofocar, é deixando de levantar falso testemunho, inventar historinha, é deixando de ficar magoado por bobagem, é deixando de se resolver, de perdoar. Isso é fazer o bem. Servir é uma grande oportunidade de amar, de perdoar, de evangelizar, de ajudar alguém, de visitar um enfermo, de orar, de praticar a palavra e de ensinar. Servir é isso. Quem serve ao próximo, serve a Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ele primeiro nos serviu para deixar o exemplo, a fim de que nós executemos. É por isso que amar é nos dar em sacrifício ao outro. É dar o nosso tempo, é dar o nosso perdão. Quinto, portanto, aproveitemos a oportunidade de servir. Sexto, Colossenses 4, 5. Sexta coisa que nós precisamos saber. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Esse texto nos ensina que nós devemos aproveitar a oportunidade de todos os dias aproveitar e anunciar Cristo. Todos os dias nós devemos anunciar Jesus Cristo. Nós temos que, antes de sair de casa, dizer, Senhor, me abençoa com a oportunidade de falar de Ti para alguém. Seja no Uber, seja no moto-Uber, no mototáxi, no ônibus, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, onde for. Pelo menos uma pessoa você tem que orar a Deus pedindo para dar a oportunidade de você falar de Jesus para ela. E ao falar de Jesus, você convidar para vir à igreja. Esse convite ele deve existir. Olha ao seu redor. Ao seu redor tem alguma cadeira vazia? Elas estão vazias por responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Se nós temos vida, é para anunciar o Evangelho. Convidar pessoas para a igreja. Porque pessoas estão indo para o inferno. Porque nós não estamos anunciando. A culpa é nossa.
Todos os dias nós encontramos pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Todos os dias nós encontramos pessoas que precisam de uma conversa, de uma oração, de uma atitude, através do nosso testemunho. As pessoas têm que olhar e ver Cristo em nós. Isso é uma oportunidade de anunciar Jesus Cristo, porque nós anunciamos Jesus não somente com palavras, mas em ação também. É por nossa ação que as pessoas vão ver Jesus em nós. Por isso temos que agir também. É uma maneira de evangelizar, de anunciar Jesus. Deus colocou exatamente onde você trabalha para isso, para anunciar Jesus. Deus colocou você na escola que você está para anunciar Jesus. Deus colocou na faculdade que você está para anunciar Jesus. Deus, lembra? Ele dá a oportunidade, ele é especialista em oportunidades. Por isso que lá é uma oportunidade, neste lugar, de levar pessoas para Cristo. Sétimo, para finalizar. 2 Coríntios 6:2. Pois ele diz, no tempo favorável, ouvi você e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse texto aqui, ele nos traz que nada é mais importante do que aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. É por isso que a maior oportunidade é escolher Jesus todos os dias de nossas vidas. Onde quer que nós estejamos. Temos que escolher Jesus no momento que nós abrimos os nossos olhos de manhã. Escolher Jesus para meditar e orar. Escolher Jesus para tomar café da manhã. Escolher Jesus para trabalhar. Escolher Jesus para todas as nossas decisões do dia. Porque sem Jesus nós não somos nada. Jesus é a nossa ajuda, consolo e salvação. Mas quando não escolhemos Jesus, nós escolhemos quem? Nós. Os nossos desejos, a nossa vontade. Por isso que tem uma canção que diz, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho. Nós temos que fazer isso todos os dias. Todos os dias. Nós temos que escolher Jesus, temos que escolher Deus. Porque se não fizermos, nós vamos fazer exatamente o que Deus não quer para a nossa vida. Então você pode colocar na tela do seu celular, eu escolho Deus. Pelo menos 3 vezes no seu dia você vai dizer, agora de manhã eu vou escolher Deus, agora à tarde eu vou escolher Deus, agora à noite eu vou escolher Deus. Você vai ver quão maravilhoso é viver essa intimidade com o nosso Deus. É a grande oportunidade porque nós temos vida e Ele nos deu essa vida para escolhermos a Ele. Se estamos vivos é porque o Senhor tem um chamado para nós. Todos os dias. Mas o que temos feito com esse chamado? Depende de nós. O Senhor não força ninguém, não obriga ninguém. Porque Ele deu a cada um de nós o poder do livre decisão, da livre decisão, do livre-arbítrio. E o que Ele quer é que nós decidamos. Hoje Deus continua chamando pessoas. E o Senhor está chamando você para viver esse chamado. Existem oportunidades que mudam uma semana. Existem oportunidades que mudam um mês. Existem oportunidades que mudam uma carreira. Mas existem oportunidades que mudam a eternidade. As Sagradas Escrituras dizem que tudo que nós fizermos depois de aceitarmos Jesus Cristo está conectado à eternidade. Então as nossas ações, as nossas palavras, tudo isso está conectado com o céu. Deus continua abrindo portas. Mas a grande questão é, nós estamos atentos para sabermos se essas portas que estão se abrindo pertencem a Deus? É Deus quem está abrindo essas portas? Estamos preparados
E como é que nós nos preparamos? Buscando o Senhor, conhecendo e amando. É quando a gente está preparado para saber se aquela oportunidade é de Deus. É conhecendo e amando a Deus. Terceiro, estamos dispostos a obedecer? E o que é obedecer? É praticar o conhecer e amar a Deus. Porque muitas vezes o não de Deus vai ser uma grande oportunidade para as nossas vidas. Quem aproveita as oportunidades de Deus, experimenta o seu propósito e a sua fidelidade. Por isso, eu quero pedir para você fechar os seus olhos hoje. E Deus está nos convidando a um momento de reflexão. Deus está falando ao nosso coração hoje. Porque talvez exista uma oportunidade a qual você esteja adiando. Uma oportunidade de reconciliar-se com alguém. Alguém que seja da sua família. Alguém que seja do seu trabalho. Alguém que seja daqui da igreja, seu irmão em Cristo. Ou um amigo, um colega. Mas você tem adiado isso, pare de adiar. Porque quando nós não estamos reconciliados, nós estamos atrasando as oportunidades de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que resolver todas as nossas questões. Nós temos que liberar perdão. Talvez exista uma oportunidade que você venha adiando, e essa oportunidade é assumir um compromisso mais profundo com Deus. Um compromisso de intimidade, um compromisso de meditar e orar todos os dias. Porque nós meditamos e oramos para conhecer e amar a Deus. É por isso que nós meditamos e oramos. Não é por obrigação, mas é por querer conhecer e amar a Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Assim nós viveremos os seus propósitos e as suas bênçãos. Falta assumir um compromisso mais profundo com Deus, de servi-lo, de estar aqui na casa do Senhor, servindo a Deus, em algum ministério, em algum departamento, fazendo a obra. Assumir um compromisso com Deus, de evangelizar, de levar Jesus Cristo a mais pessoas, de convidar pessoas para a igreja, a virem no domingo no culto, a estar junto conosco. Talvez exista uma oportunidade que você venha adiando, e essa oportunidade é colocar os seus dons a serviço do Senhor. Você tem enterrado o seu dom, em vez de mostrar e dizer: Senhor, agora aqui eu vou ganhar mais para Ti, vou ganhar mais pessoas para Ti, eu vou usar a minha vida para Te servir, Te honrar. Talvez exista uma oportunidade que você esteja adiando, e essa oportunidade é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Deus tem chamado no seu coração diversas vezes, e só vive as oportunidades de Deus quem verdadeiramente entrega a sua vida a Ele. Porque é quando Deus vai poder agir em favor daqueles que o amam, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Você precisa consagrar sua vida todos os dias ao Senhor. Todos os dias pela manhã você tem que dizer: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, cuida de mim, cuida da minha família, que eu viva para Ti e não para mim mesmo. Não endureça o seu coração. Eu vou dar um tempo e você ora pedindo discernimento para reconhecer as portas que o Senhor abre, coragem para atravessá-las e sabedoria para viver cada dia de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou lhe dar um tempo, ore ao Senhor. Senhor, graças te damos, Pai, por mais esse momento na Tua casa, pela grande oportunidade que temos de decidirmos, Senhor, decidirmos de vivermos as oportunidades que Tu tens para cada um de nós. Entendemos que, Senhor, que isso é possível quando nós priorizamos conhecer e Te amar, Te conhecer e Te amar, e portanto, Senhor, nos ajuda, Pai.
Nos ajuda a praticarmos esse conhecimento de Ti, esse amar a Ti. E nos ajuda, Senhor, a reconhecer as portas que Tu abres, Pai, a termos coragem de atravessá-las, Senhor, a ter sabedoria de viver cada dia de acordo com a Tua vontade. Que possamos usar os nossos talentos para Te servir, que possamos levar o Teu Evangelho a mais pessoas, que possamos convidar pessoas a estarem aqui conosco. E muito obrigado por tudo, é o que Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus nos ajude a aproveitar, com fé, sabedoria e obediência, todas as oportunidades que Ele coloca diante de nós. Deus abençoe.